Número 19, uma palavra dizendo: portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que nesse culto nós estamos reunidos e vai acontecer aqui nesta manhã de domingo, no dia 28 de junho. O cumprimento desse texto da palavra de Deus, onde a igreja continua pregando, a igreja continua levando a mensagem e fazendo discípulo, e a igreja continua batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como já falou nosso pastor, batismo em águas, que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu quero falar, por isso que eu li nessa tradução, que a Bíblia diz que nosso compromisso é ir e fazermos discípulos. E a palavra discípulo quer dizer o que recebe disciplina, uma instrução que segue os conselhos, ou imita exemplos de outro. E nesse texto, é claro que quando Jesus diz para os seus discípulos que eles deviam fazer discípulos, seguidores de Jesus. E quando nós olhamos para um texto que está em Efésios capítulo 5, verso 1, a Bíblia chega a usar uma expressão quando Paulo está ensinando, que ele diz que nós temos que ser como filhos amados, imitadores de Deus. E eu estava lendo dias atrás, até discipulando uma das pessoas que está aqui junto, e fiz menção que o maior exemplo para nós seguirmos como cristão, podemos ter algumas referências para a nossa vida na caminhada da fé. Temos aquelas pessoas que nos falaram de Jesus, temos aquelas pessoas que nos ensinaram, aquelas pessoas que pastoreiam sobre nós, que lideram sobre nós. Mas o maior exemplo para nós imitarmos é o exemplo de Jesus Cristo, porque nós temos que ser imitadores de Deus. Porque na caminhada, alguns daqueles que são exemplo para nós podem falharem, podem errarem, mas quando nossos olhos estão em Jesus, e Ele que é o nosso referencial, nós prosseguimos avante na caminhada, porque sabemos que nós temos que ser imitadores de Jesus, e Jesus nunca falhou, nunca pecou. Sempre nós vamos se deparar com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, quando nós olhamos para Jesus, e vamos sempre ver que sempre precisamos melhorar cada vez mais na presença de Deus. Sempre vamos precisar melhorarmos cada vez mais na presença de Deus. E eu quero falar aqui um pouquinho, porque vocês, principalmente chamando a atenção dos que vão se batizar, mas isso aqui é para nós refletir, cada um de nós, e nós que estamos aqui hoje, se nós somos um discípulo de Cristo, se não. Se nós estamos enquadrados nas características de um discípulo de Jesus Cristo, ou se nós não estamos, porque a Bíblia está dizendo que é para nós formarmos discípulo, cumprindo com o ID, formando discípulo e batizando. E eu quero falar sobre algumas características do discípulo. Uma das primeiras características de um discípulo, daquele que agora está seguindo o mestre, eu anotei aqui que o discípulo é um crente, uma pessoa que está envolvida com a palavra de Deus de maneira contínua. Porque não tem como nós ser um discípulo se nós não tivermos o manual. Não tem como nós sermos um discípulo se nós não estivermos observando a palavra de Deus. Não tem como. Que se nós não formos um praticante dessa palavra, nós não estivermos envolvidos continuamente com a palavra de Deus, nós podemos se tornar um discípulo superficial e muitas vezes tombarmos na caminhada e até sermos reprovados no final. Mas quando nós estamos observando, envolvidos com essa palavra tem uma função de transformarmos nós cada dia, dia após dia. Essa palavra tem uma função de transformar as nossas vidas. Por isso que quando Paulo escreveu, ele usou uma palavra dizendo: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos estar envolvidos
E esse texto está em João, Evangelho, capítulo 8, verso de número 31, quando Jesus disse para alguns judeus que criam nele, que tinham se aproximado de Jesus, Jesus olhou para eles e disse: olha, se vocês permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês estiverem permanentes na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Então nós temos que estar com a nossa vida continuamente envolvido com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus usa aquela palavra, isso não está anotado aqui, mas nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. Jesus usa uma palavra em Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a seguir, ele diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ele diz que soprou o vento, desceu a chuva, correram os rios e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos estar firmados. Pode soprar na nossa vida muitos tipos de vento, pode correr muitos tipos de rios, mas aquele que está praticando a palavra, ele tem segurança, porque ele não está firmado, aleluia, numa filosofia, ele está firmado em Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos estar envolvidos. Outra característica de um discípulo, eu preciso ir andando, não é possível falar todas. É aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforços. Um seguidor de Jesus, um discípulo, é aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforços. E quando nós olhamos a Bíblia, Jesus também disse para os seus discípulos em João 13, verso de número 35, ele usa uma palavra para os seus discípulos, dizendo assim: e verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, se amares uns aos outros. Se amares uns aos outros, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Porque se nós não conseguir amar o nosso próximo, se nós não conseguir amar até os nossos irmãos que estão ao nosso lado, se a Bíblia chega a dizer que é para nós amar até os nossos inimigos, aqueles que muitas vezes se tornam contra nós, até podem nos perseguir, mas a Bíblia diz que é para nós continuarmos amando. É uma das características do discípulo, aquele que consegue amar, e amar com sacrifício, é o mesmo sacrifício que Jesus demonstrou. Ele amou nós sendo ainda pecadores, não merecedores, não merecia, mas ele demonstrou o seu amor, que ele se deu por nós, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim, por você, demonstrando esse amor com sacrifício para morrer pelos nossos pecados, porque ele não morreu por falha dele, foi por as minhas e pelas tuas falhas. Quem sabe é nesta manhã que você diz: eu preciso me enquadrar num discípulo. Como um discípulo eu preciso tomar uma decisão, e a maior decisão que você pode tomar para começar a ser um discípulo é aceitando Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quem sabe você está aqui acompanhando nesta manhã pessoas que vão descer as águas batismais, que já deram o passo para Jesus, e você está aqui até feliz junto com essa pessoa da família que Jesus mudou, que Jesus transformou. Mas Jesus está dizendo para você também que está aqui nesta manhã, que você precisa dar o teu passo, aceitando a Ele, aceitando o seu sacrifício, que Ele demonstrou o amor por você, pela tua vida. E pode ser nesta manhã o momento que vai ficar marcado na sua vida, onde tu diz: numa manhã de batismo eu aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia, eu estou sentindo algo glorioso de Deus. Levante a tua mão, você que está aqui, adore Ele pelo momento, e aleluia, sinta a presença gloriosa do Espírito de Deus que está aqui. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. João nos ensinando sobre o amor. O apóstolo João, primeira epístola, capítulo 3, verso 16, ele disse assim: e nisso nós conhecemos o amor, que Jesus morreu por nós, que Jesus se entregou por nós, e nós devemos, aleluia, dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Aleluia. Quando nós deparamos com os textos bíblicos, nós vemos as nossas debilidades, que nós temos dificuldade de amar. E aqui diz que nós devemos doar-se com esse amor sacrificial. É um amor que se doa sem esperar receber algo. Sem esperar receber algo em troca. O amor é esse que nós se doamos a fazer alguma coisa e não estamos esperando recompensa. E quando nós olhamos esse texto, eu entendo o que é. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Põe isso no teu coração. É quando nós paramos e tiramos um tempo, com o nosso coração voltado cheio de amor, para estender a mão para alguém, para falar de Jesus para alguém, para levantar alguém que até que está na sarjeta, no momento de dificuldade, mas você tira tempo da tua vida, ainda que você desse tempo eu poderia gastar em outras coisas que até eu preciso, mas você tira um tempo da tua vida, está dando algo da tua vida, demonstrando esse amor sacrificial, para estender a mão para alguém, e levantar alguém que está caído. Aleluia. Urabasurio megaio si amando e negaia sou e vai. Aleluia, eu preciso continuar aqui. Outra característica de um discípulo que é a vontade de Deus. Tanto que nós esteja envolvido na palavra, tanto que nós esteja cheio do seu amor. Mas outra característica que nós, como um discípulo, o discípulo é alguém que permanece diariamente, aleluia, numa união frutífera com Cristo. Discípulo é aquele que permanece diariamente numa união frutífera. E foi para isso que nós fomos chamados. Se ler o texto que está em João capítulo 15, verso de número 16. A Bíblia diz assim, João escrevendo as palavras do mestre: não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, mas com uma função, que nós vá e dê fruto. Ele está esperando que nós dê fruto. Ele está esperando que nós dê fruto. Uma das características do discípulo é aquele que permanece em união frutífera com Cristo. Nós precisamos, em João 15, verso 8, aleluia, e diz: e nisso sereis meus discípulos, se vocês derem fruto, e nisso meu Pai será glorificado. Quando nós damos fruto, o nome de Deus é glorificado. Foi para isso que nós fomos chamados, para nós darmos fruto. Mas nós temos que ter cuidado, quando Jesus chama os discípulos apóstolos que estavam pescando, Mateus 4:19, ele usa uma expressão dizendo para eles: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava chamando eles para serem pescadores de homem. E cada um de nós temos essa missão. Ainda que não podemos não pregar, mas podemos falar do amor de Jesus, estender a mão e levar esta mensagem, resgatando outras pessoas, serem pescadores de almas para Cristo, levando. Esse é o maior fruto que nós podemos dar na face da terra, é levar a mensagem, é alcançar alguém aos pés de Jesus, trazer alguém para os braços do Mestre, para a presença de Deus. Mas nós temos que ter um cuidado, que isso pode pegar qualquer um de nós e nós se tornar infrutíferos. Na caminhada nós se tornarmos infrutíferos, só ter um rótulo, mas não ter essência. A vida cristã é uma vida contínua, de renovação, aleluia, na presença de Deus. A parábola do semeador, Mateus 13:23, tem uma palavra que diz que o semeador semeou uma parte da semente. Eu só vou falar sobre essa, que é o que atinge na caminhada do cristão mais longa. E diz que caiu entre os espinhos e foi sufocada e não deu fruto. E quando ele está explicando para os discípulos sobre esse assunto, ele diz que aqueles que ficaram infrutíferos, que a palavra foi sufocada, é aqueles que foram seduzidos pelas paixões desse mundo,
e pela riqueza desse mundo, e tornar-o infrutífero. E nós temos que ter o cuidado, porque dia a dia esse mundo está tentando nos embaraçar, nos arrastar. As coisas desse mundo estão procurando nos envolver tanto, para que nós não se torne frutífero para Deus. Mas nós temos um compromisso, vamos deixar que a palavra de Deus nos transforme cada dia. Vamos estar envolvidos com a palavra, para que a palavra frutifique em nossa vida. Aleluia. Eu vos convido a pôr-se em pé com a permissão do nosso pastor. O horário chega e eu quero ser prudente dentro do horário que foi nos passado. Aleluia. Eu anotei o que é necessário para que nós, crentes, cristãos, discípulos, possamos dar fruto. O que é necessário? Aleluia. Labassuri andahai. É um texto tão simples. João 15:5. Se vós permaneceres em mim, aleluia, dareis muito fruto. Toda vara que permanece em mim, essa dá fruto. É o que o texto está dizendo. Se nós permanecemos em Cristo, com essa união contínua, aleluia, nós vamos ser frutíferos, porque a comunhão nossa com Cristo vai fazer que nós seja frutífero. Mas quando nós perdemos essa comunhão, essa essência, nós podemos se tornar estéreis, não dar frutos. E eu encerro dizendo, teria outros textos, aleluia, o que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele disse: vocês vão e preguem, faça um discípulo, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele usa uma palavra: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa convicção que nós temos que ter, você que está descendo as águas, você que está aqui, que Jesus está conosco. E Ele não está conosco só quando nós estamos bem de saúde. Ele não está conosco só quando nós estamos empregados. Ele não está conosco só quando nós temos dinheiro no bolso. Jesus está dizendo que está conosco em todos os momentos, até a consumação do século. Se nós permanecermos nele, Ele vai estar conosco todos os dias. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com a permissão do pastor. Posso orar? Mas antes dessa oração, eu quero abrir um espaço bem rapidinho. Eu sei que a hora vai passando, são 10 horas e 1 minuto. Se alguém que nessa manhã está aqui e estava parado na caminhada e hoje quer dizer: eu quero, aleluia, reatar o meu compromisso com Jesus. Eu quero reatar o meu compromisso com Jesus. Esta é uma manhã que você pode sair do seu lugar, aleluia, e vir diante desse altar dizendo: eu quero renovar a minha aliança, eu quero me reconciliar com Jesus. Você mesmo que está aqui, que ainda não tomou essa decisão de ser um discípulo de Jesus, de aceitar Jesus, nesta manhã a porta está aberta. Você pode aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se alguém que está entre nós que quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, entregar seus caminhos para Jesus, levante a mão onde você estiver. Eu já vou estar orando. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida, enquanto eu pregava eu senti pessoas tocadas por Deus. Eu sei que a palavra vai frutificar, eu sei que a palavra vai germinar, mas me cabe fazer esse convite nesta manhã. Uramaia, surionde, gama, suriandahai. Está vindo alguém já chorando diante do altar. Se há mais alguém, aleluia. Uramaga, suriandahai. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Nós podemos pular muitas vezes no culto, sapatear e se alegrar muito, mas falta alguma coisa para o céu. Mas quando alguém vem diante do altar, aleluia, a sintonia fica completa na presença de Deus. Ainda há oportunidade para você que está sentindo o teu coração, aleluia, sendo tocado pelo Espírito de Deus, e vir diante desse altar para aceitar Jesus. É hoje o teu dia. Ele está te chamando, Ele te escolheu, aleluia, para você dar fruto.
Ramaia Suriô Begácia, aleluia, aleluia. Levante a tua mão, me ajude agora. Querido Deus, nós estamos diante da sua presença nesta manhã. E eu sei que tu está aqui, Senhor, tocando em nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai continuar, aleluia, no ato do batismo operando. O Senhor pode ali tocar, batizar no Espírito Santo, realizar a tua obra. Mas diante desse altar tem uma pessoa se decidindo, Senhor. Perdoa os seus pecados, é o nosso pedido. Em nome de Jesus, perdoa os seus pecados. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha fazer morada sobre a vida dela. Nós pedimos, Senhor, como sobre todos que vão descer as águas batismais, que eles possam ser um discípulo envolvido com a palavra, envolvido no teu amor frutífero. Que cada um de nós possamos permanecer na tua palavra, envolvidos, e vem nos revestir cada dia do poder, da autoridade para realizarmos a obra. Uramagacio ideu ibas duviadai. Aleluia, aleluia. Sentai-vos um momento e nós vamos bater uma foto. Fotógrafo, temos alguém aí? Aleluia. Para que não aconteça como aconteceu no meu batismo, não tinha fotógrafo. Aleluia. Nós queremos bater uma foto. E para essa foto, eu creio que o grupo que está ali à minha direita deve talvez vir para o corredor. Eu estava vendo, para ficar em pé todos, eu vi que temos alguns que são de estatura baixa, né? E aí, se ficar em pé, fica atrás de alguém que é mais alto e você não aparece. E não temos aqui uma figueira para subir, né? Como fez Zaqueu. Então, assim eu acho que a foto aparece todas as pessoas. Vamos descer aqui, ali com alguns. Eu vou ali, Roberto. Quem sabe os irmãos ali, vocês chegam no corredor, pode ficar em pé. E os que estão ali no meio ficam sentados. Podem levantar vocês que são candidatos, ficam em pé no corredor mais próximo, para que a foto consiga pegar todos, né? Vamos ver se é possível. E se você está atrás de alguém que é mais alto, você passa para frente. Você tem que ver o fotógrafo, né? Aleluia. Nesse momento, os que vão batizar podem se levantar e dirigir à porta lateral. Os que vão batizar, não os candidatos. Os candidatos sentam. Os batizadores. Eles vão descer. Os supervisores
obreiros. Irmãos, nós vamos passar no telão aqui. O espaço lá embaixo não proporciona para todos, e você não vai conseguir ver. Muitos familiares se preocupam em tirar a foto. Nós temos os nossos fotógrafos, nós temos a filmagem. Depois você pode solicitar na secretaria a filmagem com a foto, um preço muito acessível que você não vai encontrar lugar nenhum. Então nós queremos pedir a compreensão que não tem lugar para todos, ou você não vai conseguir ver. E nos telão aqui, nos monitores, você vai ver muito bem. Os candidatos, pode ser lá de trás, descendo, né? Pode se levantar. Lá atrás os candidatos pela porta lateral, pode ir descendo. Os que estão aqui à minha direita, pode se levantar, ir à porta direita e descer. E os irmãos vão se levantando lentamente e vão descendo, e nós vamos realizar o batismo na parte de baixo. Que Deus abençoe. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me, Senhor, com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Oh, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, Senhor. Descansarei, pois sei